Então, vamos falar agora dos problemas da visão. Existem vários problemas de visão que você pode desenvolver ao longo da vida, como alguns vão ter cura, outros não, como alguns a gente pode evitar. Hoje em dia tem muitos problemas ligados ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como a gente já falou no outro vídeo, porque além do ressecamento, você sobrecarrega o músculo e você pode provocar um cansaço nesse músculo. Existe hoje em dia um tipo de miopia que ela está sendo provocada pelo excesso do uso dos aparelhos eletrônicos. Nós vamos começar falando aqui da presbiopia. A presbiopia ela é chamada de vista cansada. Ela costuma acontecer muito depois dos 40 anos. Ou pessoas que usam muito a visão para trabalhar. O que ocorre? Como eu mostrei para vocês, né? Esse músculo aqui, né, que eu estava falando do olho, ele faz isso, né? O músculo abre e fecha. O que ocorre? Com o tempo esse músculo fica cansado. E aí ele começa a não trabalhar direito para fazer o foco, principalmente para a visão de perto, para a leitura. E aí você precisa usar uma lente, porque você perde o foco da imagem. Essa lente vai corrigir a entrada da luminosidade. A nossa lente que nós temos aqui, ó, o cristalino, ele vai, né, como eu falei, como o olho vai fazer esse movimento aqui, né, por conta do músculo, como aí nós temos a lente. Então eu tenho o músculo prendendo a lente e a lente está aqui. Conforme o músculo faz esse movimento, a nossa lente, ela faz isso ou isso, né? O músculo vai fazer isso, eu puxo a lente. O músculo faz isso, ela dobra a lente. Esse músculo fica cansado. Como esse músculo fica cansado, ele já não faz isso com perfeição. A imagem começa a ficar borrada. É o que nós chamamos de vista cansada. O problema aqui é ligado a essa musculatura dos olhos. Então é preciso uma lente para acomodar, para descansar, para ajudar a focar, tá certo? Agora nós vamos para a segunda. Vamos lá? É a miopia. A miopia, nós vamos ter dificuldade de enxergar de longe. Por quê? Acontece a deformação na lente, certo? Aí, essa imagem, ela não vai ficar direitinho, ó, aqui na retina. Depois nós vamos voltar lá na outra imagem, tá? Ela se forma antes da retina e aí a gente não consegue ter foco, vê tudo borrado. A lente corrige para que essa imagem fique aqui, ó, certinha no ponto da retina, tá? Então a miopia, nós temos a dificuldade de enxergar para longe. Por quê? Porque ela vai se formar antes da retina. A lente corrige porque a imagem ela tem que se formar aqui, ó, grudadinha na retina. Ela não pode ser nem antes nem depois da minha retina, tá? A presbiopia vista cansada é aqui, ó, no foco, por conta da musculatura, não é o antes nem depois, tá? Bom, aí tem outro problema muito comum, que é hipermetropia, é a dificuldade para enxergar de perto. É diferente da presbiopia. A presbiopia, como eu falei para vocês, é na musculatura que mexe no cristalino, na lente, no foco. A imagem, ela está se formando no lugar certo, mas ela entra sem foco. A hipermetropia não, ela é para perto, mas o problema é na formação da imagem. Na hipermetropia, vocês vão ver que a imagem ela se forma depois da retina. E aí a lente, o óculos faz com que então ela se forme no lugar certinho, tá? Aqui, ó, mostrando pra gente, tá? Ela vai se formar depois, desfocada. Então a lente coloca ela, o óculos, no lugar certo, tá? Pra gente poder ter a visão correta. E por fim, gente, olha só. Nós temos aqui umas outras doenças. Astigmatismo. O astigmatismo, ele é provocado por um problema na córnea, na passagem.
A córnea, ela pode sofrer, ela é muito fina no astigmatismo. Nós temos, a pessoa já nasce, né, com essa córnea muito fina. Com o tempo isso tende a vir aparecendo. E essa córnea a gente vai usando, ela começa a ficar deformada. E aí a imagem tem, olha só, a dificuldade de atravessar. E aí a imagem entra borrada. A lente, no caso, né, o óculos, ela vai fazer com que essa imagem entre certinha, sem estar borrada. Agora, o astigmatismo, ele merece uma atenção especial. Por quê? As pessoas que têm astigmatismo, elas têm que usar o óculos direitinho, com correção. Por quê, Carla? Olha só, a córnea dessa pessoa, ela nasce com uma córnea mais fina. A tendência é que essa córnea, com o tempo, ela comece a se deformar. Se o grau do astigmatismo vai cada vez mais aumentando, significa que essa córnea está, que era assim, ela começa a fazer isso assim, ó. Ela começa a ficar enrugada, cada vez mais deformada, até que ela passa a sofrer uma doença chamada ceratocone. O ceratocone é porque a córnea fica bicuda, no formato de cone, e às vezes a pessoa passa a perder uma parte dessa visão, e algumas vezes é necessária até a cirurgia para poder consertar, né? Existem lentes chamadas lentes rígidas que você bota nessa córnea que está bicudinha e elas forçam a córnea. Então a córnea está bicuda, a córnea faz isso, ela dá uma esticada. Existem cirurgias que são anéis de silicone para poder esticar essa córnea. E se o grau é muito grande, algumas pessoas necessitam até fazer o transplante de córnea, porque elas perdem a capacidade que a visão, que a luminosidade, a imagem passe pela córnea, porque essa córnea fica toda enrugada como uma casquinha de maracujá, tá? Então o astigmatismo, a gente deve dar uma atenção especial a ele quando ele já está num grau mais alto, tá certo? Então, o astigmatismo, ele é um problema de deformação na córnea, tá? Recordando, presbiopia é um cansaço na musculatura, não é no foco. A miopia, ela é uma dificuldade para enxergar para longe, é no foco, né? A imagem, ela vai sofrer um problema na retina, onde ela vai se formar antes da retina. A hipermetropia é um problema de foco, quando a gente para perto, porque a imagem se forma atrás da retina, então os óculos vão fazer com que elas se formem no lugar certo. Né? A presbiopia, o óculos vai botar o foco certo, porque vai trabalhar na musculatura, fazendo a lente cristalina ficar na posição certa. E aqui, no astigmatismo, que é um enrugamento, uma deformação da córnea, vai fazer com que essa imagem entre correta, tá certo? Para poder vencer essa deformação da córnea e ajudar ela a não ficar tão deformada. Bom, prosseguindo. Catarata. A catarata é o seguinte, na nossa região do cristalino, né, da lente, deixa eu voltar aqui pra gente, lá naquele primeiro olhinho, fica melhor pra gente, não quero esse, nem esse, quero esse. Olha só, aqui a lente, né, o cristalino, ela vai ficando opaca com a idade. É como se a gente pegasse um vidro e passasse uma lixa nele. Ele fica fosco. Aí a imagem não atravessa. Por que catarata? É como se você estivesse por trás de uma cachoeira, né? Vendo a imagem atrás de uma queda de água, onde você vê a imagem toda embaçada. Então é necessário fazer uma cirurgia e trocar essa lente. E aí a pessoa, então, bota uma lente nova, né, uma lente artificial, mas é uma lente própria, e ela volta a enxergar, tá? Quando eu falei para vocês, ó, da presbiopia, são esses músculos aqui, ó, que começam a não fazer a curvatura da lente, tá? E a miopia, né, que nós vimos, que nós temos o problema para longe, porque a imagem se forma antes e não em cima desse amarelinho, antes. A hipermetropia se forma depois. O astigmatismo é aqui, ó, essa parte aqui da córnea, ela vai ficando enrugadinha, tá? A catarata aqui na lente. E por fim, nós temos aqui, deixa eu ver quais são as outras doenças que eles trazem pra gente,
que vem a ser o glaucoma e o daltonismo, certo? Então, vamos lá. O que vem a ser o glaucoma? O glaucoma, ele está ligado a um problema de pressão nessa parte aqui, ó. É um aumento de pressão sanguínea nesse líquido. A gente tem uma pressão grande aqui. E aí você começa a provocar uma lesão no nervo óptico. E aí a pessoa vai perdendo a visão por causa disso, tá? O daltonismo. O daltonismo, ele se caracteriza por um problema nas células dos cones, onde a pessoa, ela não consegue diferenciar as cores. Então, por exemplo, ela enxerga tanto a cor verde quanto a vermelha no marrom. As duas são iguais, tá? Não é que ela confunda, ela olha o vermelho, veja verde, olha o verde, veja vermelho. Ela vê essas cores iguais num tom meio marrom alaranjado, um tom de barro, tá bom? E como é que a gente garante uma visão boa? Evitando ficar horas presa numa tela, né? Mantendo uma certa distância, não podendo ficar assim nem muito longe. A gente tem que ter uma distância mais ou menos de um braço, que é uma distância legal para a gente preservar a nossa imagem. Descansar a nossa visão, cuidado, não ficar coçando o olho, porque a gente pode magoar essa córnea, né? A gente deve ter cuidado sempre de evitar botar a mão nos olhos, principalmente a mão suja. Caiu alguma coisa, não esfrega, bota um sorinho para tentar tirar, né? A gente tem que ter esse cuidado as meninas com maquiagem. Então a gente tem que ter uma série de cuidados e principalmente, tá? Alimentação, a vitamina A. A vitamina A, ela entra aqui, ó, na composição do olho, no nervo, na captação da imagem no escuro. A falta de vitamina A, ela provoca uma doença chamada cegueira noturna. Ela interfere nos bastonetes. A gente não consegue ver as imagens à noite direito, tá? E existe uma outra doença, que aí já é outra história, chamada xeroftalmia, que é um ressecamento que você não consegue ver direito por conta de problemas nessa parte dos olhos, tá? Então, além de tudo isso, a gente tem que ter uma alimentação legal, né? Eu lembro que a minha avó brincava comigo que coelho não usava óculos, porque ele comia muita cenoura. Alimentos ricos em vitamina A são os alimentos com muito beta-caroteno. A cenoura, o caqui, a abóbora, o mamão, são alimentos ricos em beta-caroteno, tá bom? Então, é por aqui agora e vou fazer o outro vídeo que nós vamos falar sobre a audição, tá? Senão nossos vídeos ficam muito grandes, então eu prefiro que nós vamos fazer vídeos bem pequenininhos, tá? Beijo!